Eu sou advogada, tenho OAB, continuo sendo advogada e não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Só que hoje eu trabalho com viagens. E normalmente, quando eu conto isso, vem aquela pergunta meio óbvia. Mas como uma advogada foi parar trabalhando com turismo? E eu acho que a resposta tem muito menos a ver com viagens do que uma coisa que acontece com muita gente. A gente escolhe cedo demais quem acha que vai ser pelo resto da vida. Concorda? Quando eu escolhi direito, eu era muito nova. Eu acho muito curioso como a gente pede para uma pessoa tão jovem decidir uma coisa tão grande. Qual a profissão que você vai seguir? O que você vai fazer pelos próximos 40 anos? Com 17, 18 anos, muitas vezes você nem sabe direito quem você é. Mas você precisa escolher. Eu escolhi direito. Eu estudei, me formei, trabalhei, construí uma trajetória dentro daquela profissão. E durante muito tempo, eu simplesmente segui. Não era uma história de acordar todos os dias odiando aquilo. Não era. Também não é uma história de jogar fora tudo que eu vivi profissionalmente, tá? O direito me ensinou muita coisa. Raciocínio, responsabilidade, organização, negociação, resolver problemas, lidar com pressão. Coisas que, inclusive, eu uso todos os dias hoje. Mundo corporativo. Mas existe uma diferença entre ser capaz de fazer alguma coisa e sentir que aquilo representa você. Com o passar dos anos, eu comecei a perceber essa diferença. Eu conseguia fazer, mas eu não tinha certeza que aquilo tinha sido realmente a escolha certa para mim. E talvez você já tenha sentido alguma coisa parecida. Você construiu uma carreira, as pessoas reconhecem você por aquilo. Você estudou anos, investiu dinheiro, criou experiências. E aí chega uma determinada fase da vida e você começa a se questionar. Será que é isso mesmo? E esse pensamento dá um medo. Por quê? Porque parece que questionar uma escolha profissional significa invalidar tudo que você fez antes. Mas hoje eu não enxergo mais assim. Eu não perdi os anos que eu trabalhei com direito. Eu não deixei de ser advogada. Eu apenas comecei a perceber que talvez a minha vida profissional pudesse ter mais de um capítulo. Foi nesse processo que as viagens começaram a ocupar um espaço diferente na minha vida. Eu sempre gostei muito desse universo, de planejar, pesquisar, pensar nos detalhes, realizar sonhos, entender como uma experiência pode ser completamente diferente, dependendo das escolhas que você faz antes de viajar. E em algum momento deixou de ser apenas uma coisa que eu gostava. Eu comecei a olhar para aquilo como um possível trabalho, como um negócio, como um empreendedorismo, como uma possibilidade profissional de verdade. E foi tão estranho, porque existe um peso enorme quando você sai de uma profissão considerada tradicional para começar outra coisa. Principalmente depois dos 40. Parece que você deveria estar consolidando a carreira, não fazendo perguntas sobre ela, sabe? Só que eu comecei a perceber uma coisa. Continuar em uma estrada apenas porque você já caminhou muitos quilômetros nela, não significa que necessariamente que você precisa caminhar por ela para sempre, né? Isso não vale apenas para a profissão. Vale para muita coisa na vida, né? Às vezes a gente permanece em algum lugar porque já investiu demais, já investiu tempo, dinheiro, energia, identidade. Só que existe uma pergunta que eu acho mais importante. Se eu estivesse escolhendo hoje, com a mulher que eu sou hoje, eu escolheria exatamente a mesma coisa? Nem sempre a resposta vai ser não, né? Mas vale a pena fazer a pergunta. No meu caso, provavelmente, não escolheria direito novamente. Quase certo que não escolheria direito novamente. E falar isso não significa que eu odeie a minha formação.
Não. Significa apenas reconhecer que aquela escolha foi feita por uma versão minha muito mais jovem, inexperiente, imatura, talvez. Hoje eu conheço muitas partes de mim e uma dessas partes gosta de criar experiências, gosta de viajar, de planejar, de empreender, de construir alguma coisa própria, de ajudar pessoas, de realizar sonhos. E aí vem outra parte importante. Trabalhar com aquilo que você gosta não transforma automaticamente o trabalho em uma coisa maravilhosa. Continuam existindo problemas. São clientes, vendas, contas, pressão, insegurança. Dias em que você se questiona se tomou a decisão certa. Inclusive, eu vou falar muito sobre isso no próximo vídeo. Porque talvez a gente tenha romantizado demais essa história de empreender e trabalhar com aquilo que ama, né? Eu falo muito sobre isso. Mas existe uma diferença importante para mim. Hoje, eu sinto que eu estou construindo algo que tem mais relação com quem eu me tornei. Ainda não sei exatamente onde tudo isso vai chegar. Eu estou no caminho. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de recomeçar depois dos 40. Você não recebe garantia nenhuma de que vai dar certo. Você só começa a perceber que continuar exatamente onde estava também deixou de parecer uma boa resposta, né? Então, se você está numa profissão que escolheu muito jovem e às vezes se pergunta se ainda faz sentido para você, eu não tô aqui para dizer para você larga tudo, joga pro alto, vamos viver a vida. Não, muito pelo contrário. Acho que decisões adultas precisam considerar dinheiro, filhos, responsabilidade, realidade. Mas talvez você possa começar fazendo uma pergunta. Não o que eu deveria fazer pelo resto da vida, mas qual é o próximo capítulo que eu gostaria de experimentar na minha vida? Talvez você não precise apagar a sua história para começar outra. Provavelmente nem vai. Eu continuo sendo advogada, eu só não estou atuando como advogada hoje. Em parte, porque na agência eu atuo um pouquinho. E talvez esse seja um dos maiores aprendizados que eu estou tendo nessa fase. Você pode carregar tudo que você viveu até aqui sem precisar continuar sendo exatamente a mesma pessoa. Se você também já pensou em mudar profissionalmente depois dos 40 ou em qualquer fase da vida, me conta aqui nos comentários qual a profissão que você escolheu. E se pudesse escolher hoje, escolheria a mesma? E se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve no canal. Porque aqui a gente vai falar bastante sobre essa segunda metade da vida, em que aparentemente algumas coisas deveriam estar resolvidas. Mas a gente começa a descobrir que ainda tem muita coisa boa para escolher. E não é perda de tempo e nem atraso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.